Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E nós estamos chegando hoje aí ao nosso capítulo de número 5, 6 e 7. Eu quero começar com você aqui no capítulo 5, onde Moisés e Arão se apresentam ao faraó. E aqui nesse capítulo de número 5 do livro de Êxodo, nós vemos que Deus começa a endurecer o coração de faraó. Nós falamos sobre isso ontem, por que Deus faz isso, não é? E nós vemos que aqui Deus começa a endurecer o coração de faraó. Por que Deus faz isso? Por que Deus vai endurecer o coração de faraó? Porque Deus precisava, naquele momento, que o povo visualizasse as demonstrações do poder dele. Ou seja, Deus queria que o povo de Israel fosse palco, ou seja, que eles fossem testemunhas da grandiosidade do poder do Senhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente é muito movido a problema, não é verdade? Quando tudo está bem na nossa vida, a gente começa a levar a nossa vida espiritual com muita mornidão. Mas quando o bicho pega, nós oramos mais, nós buscamos mais, nós prometemos mais para Deus. Sempre foi assim. Deus sabia que não ganharia a atenção do povo se tudo tivesse na maior paz. Então Deus endurece o coração de Faraó, Faraó começa a castigar mais o povo, e à medida que o povo começa a sentir mais o peso da mão de Faraó, o povo se volta mais para Deus. Deus entra em ação fazendo prodígios. Esse é um dos motivos pelos quais Deus endurece o coração de Faraó. E nós vemos isso aqui no capítulo de número 5. Resumindo, as coisas precisavam piorar antes de melhorar. Simplesmente, essa é a melhor explicação. Chegamos ao capítulo de número 6, e aqui no capítulo de número 6, o sofrimento do povo continua, Faraó começa a pesar mais a sua mão, só que a gente chega no momento que Faraó não está dando mais atenção para Moisés, e o povo também para de dar atenção para Moisés. Então Deus diz: olha, isso agora vai mudar. Eu vou elevar o nível do jogo. Então Deus aumenta ainda mais o sofrimento daquele povo e vem com as 10 pragas. E aí, meu irmão, minha irmã, quando Deus começa a enviar as 10 pragas, ele chama a atenção de Faraó, ele chama a atenção do próprio povo de Israel. Todo mundo fica impressionado com aquilo que Deus começa a fazer. Às vezes as coisas precisam piorar antes de melhorar. Eu quero fazer só uma observação aqui no capítulo de número 6, que a gente vai ver lá no versículo de número 20, que o pai de Moisés, Arão, ele era casado com Joquebede. E Joquebede, ela era tia de Arão, ou seja, o sobrinho era casado com a tia. Pastor, isso é proibido por Deus. Deus ele vai proibir isso na Bíblia tempos depois. Aqui nesse tempo ainda não era proibido, Nós vamos ver que é Moisés quem vai trazer essa lei com essa proibição. Mas trazendo para nós uma curiosidade para você hoje. Será que o sobrinho pode casar com a tia aqui no Brasil? Será que isso é permitido? Pessoal, sim e não. Em regra, é proibido. É proibido que o sobrinho case-se com a tia. Mas há uma brecha ali no direito civil, onde com uma autorização judicial, um juiz ele vai fazer um exame que é de compatibilidade sanguínea para saber se os filhos nascerão bem, se não serão deficientes, principalmente intelectualmente falando, e havendo compatibilidade sanguínea, atendendo a alguns requisitos, com autorização expressa de um juiz, aí um sobrinho pode casar com uma tia aqui no Brasil, de modo legal, que eu estou falando, Pode ser que tenha muitos tios com sobrinhos aí por aí afora, mas eu estou falando de casamento civil, casamento legal, precisa se seguir esse rito, Tem que ter uma autorização do juiz e o teste de compatibilidade sanguínea, tá bom? A proibição de Deus vai vir tempos depois, porque esse tipo de união pode realmente, comprovadamente, hoje a gente tem um conhecimento muito maior dentro da genética, produzir filhos com diversos problemas de formação. Pessoal, chegamos ao capítulo de número 7, finalmente,
E você vai ver que Moisés agora ele vai ter que se apresentar diante de Faraó. Moisés está morrendo de medo de se apresentar a Faraó. E esse texto aqui para mim, meus irmãos, é um dos textos mais legais dentro da Bíblia Sagrada, aqui na parte da história de Moisés. Ele está com muito medo, né? E ele diz assim no capítulo... ainda no capítulo 6, né? No final do capítulo 6 aqui, é porque aqui o 6 e o 7 vão se misturar. No versículo de número 30, Moisés diz assim, Moisés respondeu para Deus, hein? Moisés está falando com Deus. Olha para mim, eu gaguejo quando falo. Por que o faraó me daria atenção? Êxodo capítulo 6, versículo de número 30. Mas olha só o capítulo 7, o versículo de número 1, a resposta de Deus. O Eterno disse a Moisés, preste atenção, você vai parecer um Deus para Faraó. Cara, que promessa é essa? Deus diz para Moisés que ele vai parecer um Deus para Faraó. Extraordinário. Sabe o que isso aqui significa? Significa, meu irmão, que o bicho ia pegar. Agora, a paulada ia cantar solta. As 10 pragas cairiam sobre o Egito. E aí no capítulo 7, nós vemos o começo, né, das primeiras pragas, onde Moisés transforma as águas em sangue. Quero tirar uma dúvida aqui, é que você vai ver que os bruxos do Egito, eles conseguem reproduzir o milagre em certa escala, né? Eles também conseguem converter água em sangue. Como é isso? Talvez por truques, talvez por interferência de bruxaria, de feitiçaria, de obra satânica. Tá? O texto não dá muito para a gente entender, né? Fica muito propenso para nós que seja um truque. Por quê? Porque a primeira praga eles vão conseguir reproduzir, a segunda praga eles vão conseguir reproduzir em parte, eu vou falar disso amanhã, a terceira praga eles já não vão conseguir reproduzir mais. Então tudo indica que eram truques mesmo. Ou se não eram truques, se era atuação satânica, Deus limitou ali os demônios na sua atuação. Mas fato é, Faraó está ali completamente resistente a libertar o povo. Moisés junto com Arão vão lá e transformam as águas do Nilo em sangue. Você vai ver a partir daqui, meus irmãos, presta atenção nisso. Cada praga será uma afronta a um deus egípcio. O que Deus vai fazer com as 10 pragas é mostrar para os egípcios que ele tem poder sobre as áreas em que os seus deuses atuam. Aqui a primeira praga é a praga do sangue. As águas do Nilo se tornam em sangue. Porque o rio Nilo, para os egípcios, ele era uma espécie de Deus. Ele era um Deus. Então o Senhor, o Deus dos deuses, submete o Nilo transformando em sangue. Tá certo? E você vai ver que mais para frente, cada atuação de Deus irá nesse sentido também. Os magos fizeram a mesma coisa, né? Também transformaram um punhado de água em sangue. E aí você vai se perguntar assim, poxa, mas da onde que eles tiraram a água? A palavra diz que toda a água do Egito se tornou em sangue. Mas o texto vai nos mostrar que alguns buracos cavados próximos ao rio, em cisternas, produziam água ainda. Então eles ainda conseguiram um pouquinho de água para poder fazer aquela bruxaria, aquele truque ali, transformar em sangue. Detalhe, Deus mostra a sua eficiência perante os truques dos bruxos de Faraó no momento em que ele transforma a água do Nilo em sangue, mas aonde havia a água do Nilo? Dentro de um jarro, dentro de um pote, dentro de uma piscina, né, que haviam as piscinas de purificação, todas se tornaram sangue também, dentro de casa. O cara tinha água guardada dentro de casa, em um pote, aquela água do Nilo dentro do pote virou sangue. Isso os bruxos não conseguiram fazer. E aí, aqui é o momento em que Moisés, Arão e o próprio Deus conseguem chamar a atenção de Faraó pela primeira vez. No capítulo 7, nós vemos que o povo, né, e no capítulo 6, o povo e Faraó não estão prestando mais atenção em Moisés. Mas quando Moisés e Arão transformam as águas do Nilo em sangue, inclusive as que estão dentro das casas, aqui eles começam a chamar a atenção de Faraó. Certo? Nós vamos continuar a jornada amanhã. Beijo no seu coração.
Seja abençoado pelas páginas da Bíblia. Até mais.